A Sexta Semana Social Brasileira promove um encontro com representantes dos movimentos populares que atuam no campo do direito à moradia e acesso à cidade, em torno do diálogo e possível criação de uma pastoral nacional por moradia, no âmbito da Igreja do Brasil. Para entendermos melhor sobre esta Semana Social, eu tenho a alegria de receber, de forma remota, o Frei Olávio Dotto, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da CNBB. Boa tarde, Frei Olávio, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Muito obrigado pelo convite, uma alegria de estar com vocês. Alegria nossa, Frei. Eu começo perguntando no que consiste o evento, a Semana Social Brasileira. Então, uma forma muito breve, Padre Wellington. Semana Social Brasileira, nós aqui no Brasil, na Conferência Episcopal, nós já estamos celebrando, comemorando 30 anos, que vem a ser, na verdade, um grande diálogo, uma grande mobilização da igreja, das pastorais, dos movimentos populares, sindicatos, para debater as grandes questões sociais relevantes do nosso país. A conjuntura, poderíamos dizer. Mas, além de ficarmos debatendo, a Semana Social, ela sempre quer apontar caminhos, horizontes, nessa perspectiva, né? Quer dizer, de nós olharmos para frente e traçarmos perspectivas para o nosso país. Mas também dizer que a Semana Social, ela também tem esse intuito, esse objetivo para dentro da igreja, que é fortalecer a ação da igreja, a ação caritativa, fortalecer a organização das pastorais sociais em nível nacional. Perfeito. E no caso da semana que acontece neste ano, tem um objetivo bem específico, como a gente disse no início da entrevista. Explica um pouco para a gente como é que foi pensada essa necessidade e também como tem sido articulado para se colocar em prática as sugestões dessa temática a ser contemplada nesta Sexta Semana Social. Então, Padre Wellington, veja, quando foi pensada a Semana Social, quando ela foi aprovada na Conferência Episcopal, nós nunca víamos esse contexto de pandemia. E justamente quando nós realizamos o lançamento da Sexta Semana Social, nós entramos nesse clima da pandemia. Isso tem nos levado a nos reinventarmos no processo de condução da Sexta Semana Social. Então, o grande objetivo nosso é nos inspirarmos naquilo que o Papa Francisco vem pedindo nos seus encontros com os movimentos populares, mas também na chamada que ele faz para a igreja, de a gente refletir sobre terra, teto e trabalho. A gente realizar um grande mutirão em defesa da vida. Então, refletir sobre os 3 T's, mas não ficarmos somente nos 3 T's, mas de a gente refletir sobre o conjunto dos direitos que leva a vida, leva a dignidade das pessoas, das comunidades do nosso país. Esse é o grande objetivo. Claro que para esse ano de 2022, nós vamos focar, já pensando no término também da Semana Social, que vai ser o ano que vem, de elaborarmos, chegarmos lá no final, de elaborarmos um documento orientativo do caminho que nós devemos seguir, um mutirão pela vida. Então, sim, discutir os 3 T's, aprofundarmos os eixos da terra, do direito à terra, do direito ao trabalho, do direito à moradia, mas ampliarmos essa discussão. Os 3 T's querem representar para nós, Padre Wellington, tudo aquilo que garante a dignidade, a vida para cada ser humano, para cada pessoa, cada família, para cada comunidade. Esse é o nosso grande objetivo com a Semana Social.
Perfeito. E quando o senhor fala dos 3 T's, aqui nós retomamos, né? Então, é terra, teto e trabalho, né? A necessidade básica de uma pessoa de ter o acesso a esses 3 T's, por assim dizer. Quando a gente fala de uma articulação para a criação de uma pastoral nacional por moradia, como o senhor observa isso nesse momento anterior ao tema? Por que eu pergunto? Porque já existem algumas iniciativas isoladas de comunidades, dioceses, alguns sacerdotes ou congregações que buscaram colocar em prática um trabalho pastoral que contemplasse a moradia que fosse ali dentro de parâmetros ainda muito tímidos das realidades. Como é que o senhor olha essa realidade anterior a esse tema que está sendo articulado, pensado, dialogado na semana? Você faz um diagnóstico muito correto, Padre Wellington. Quer dizer, nós temos no Brasil, né, no conjunto da Igreja do Brasil, várias iniciativas das igrejas locais, dioceses, arquidioceses, de uma paróquia, algum sacerdote religioso ou religiosa, que já trabalha nesse âmbito do direito à moradia, alguns locais se chama Pastoral das Favelas, assim por diante. Nós temos uma grande dificuldade, eu compartilhava isso no encontro recente que nós realizamos, que nós, enquanto igreja, nós temos uma certa dificuldade, para não dizer bastante, de a gente dialogar nesse mundo urbano. Mas, quando eu digo dialogar, é no sentido de como que a gente dialoga, a gente discute os problemas que se fazem presentes no mundo urbano. O problema da moradia, o problema do esgoto, assim por diante. Porque nós discutimos bastante o tema da evangelização, o tema da catequese no mundo urbano. Mas como que juntos com o tema da catequese, da evangelização, da liturgia, enfim, como que a gente dialoga, discute, como que a gente incide para dentro da igreja também esses temas que são os temas cotidianos das populações que ali residem, né? Nas favelas, enfim, no mundo urbano, que é o problema do desemprego, o problema, enfim, da falta de saneamento básico e, acima de tudo, o problema do déficit da moradia. Então, veja que é um grande desafio para nós. Então, se de um lado nós temos, né, Padre Wellington, essas iniciativas louváveis já de vários locais, né, até é bom dizer aqui, o Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, a Arquidiocese, Curitiba já tem iniciativas, a Arquidiocese de Belo Horizonte já tem, a Arquidiocese de Olinda, Recife também já tem, só para citar aqui algumas, mas o grande desejo da gente é que, a partir da Semana Social, né, que tem esse foco no direito à moradia, ao teto, que nós possamos pensar uma ação mais articulada da igreja, né, no âmbito de uma pastoral. A gente não tem chamado ainda, Padre Wellington, você vai ser uma pastoral da moradia, por exemplo, tem a Arquidiocese acho que é do Rio de Janeiro, que chama Pastoral das Favelas, né? Mas, enfim, o que nós queremos é exatamente uma articulação nacional que trabalhe, que seja uma ação pastoral ligada exatamente ao direito à moradia. Agora, o senhor, Frei, tem a oportunidade, até por conta do assessoramento que o senhor presta a essa comissão específica na CNBB, de ter um prognóstico, por assim dizer, um retrato do Brasil atual diante desse direito, que é um direito constitucional, mas que, em sua realidade concreta, né, por assim dizer, é desrespeitado porque, acredito, se o tema vem à baila num evento como esse, é sinal de que ainda há muito para ser feito. E aí eu queria que o senhor pudesse descrever um pouco desse cenário nacional diante desse direito à moradia e direito esse que nós temos acesso, no caso de saber da necessidade do respeito ou do desrespeito por parte de nossos agentes de pastoral. Veja, Padre Wellington, aqui nós temos um tema, quando a gente aborda esse campo da moradia, ele é um tema bastante complexo.
no mundo urbano. Ele é muito semelhante, talvez, o que acontece no campo, né? Na cidade, o que nós precisamos discutir enquanto igreja também? O direito à cidade, né? Então, como que as pessoas podem ter o seu direito garantido de usufruir dos bens da cidade? E aqui, quando digo usufruir dos bens da cidade, é o conjunto dos bens, de poder participar ativamente, da arte, da cultura, de poder ter os seus rendimentos, os seus ganhos, para poder participar da vida, ter uma moradia digna. Então, existe uma complexidade de elementos aqui, Padre Wellington. Qual é que é a questão de fundo aqui, quando a gente aborda a pastoral uma articulação pelo direito à moradia? Que nós percebemos que no âmbito urbano nós temos todo esse conflito com a especulação imobiliária, que vai jogando as pessoas que não têm renda, né, que não têm ganhos, que não conseguem ter uma renda para comprar um terreno, assim, nas áreas que tem saneamento básico, facilidade de acesso à educação, assim por diante, saúde, elas são jogadas, elas são jogadas, vamos dizer assim, para fora, do âmbito da cidade. Então, elas ficam à margem da cidade. Então, quando a gente fala de uma articulação nacional, discutir a questão da moradia, a gente está, no fundo, discutindo o direito de cada cidadão, de cada pessoa, de cada família, de participar da vida da cidade, de não ficar excluída da cidade. Então, isso passa por ter acesso às políticas públicas, direito à saúde, direito à educação, direito ao transporte, a sua moradia, obviamente, quer dizer, engloba todos esses aspectos, Perfeito. E o senhor encontra, por exemplo, diante dessa situação, porque é uma situação de se afirmar também perante a realidade do Estado, o senhor encontra caminhos de articulação para a elaboração de políticas públicas que coloquem em prática esse ideal, esse desejo que está sendo apresentado pela Sexta Semana Social Brasileira? Ali que você coloca o grande desafio para nós, Padre Wellington? Veja, de um lado, é importante a gente dizer assim, nós não vamos fazer esse caminho só nós, igreja, só nós, pastorais. A reunião que nós realizamos há poucos dias foi exatamente a Sexta Semana Social, nós da Comissão Episcopal para Ação Sociotransformadora, mas nós tivemos também pessoas, lideranças, já de articulações nacionais pelo direito à moradia. Então, qual é que é o nosso grande objetivo? É a gente sim formar uma articulação da igreja, mas junto com essas diversas organizações que já existem, e de a gente criar pelo menos o nosso grande objetivo é termos pelo menos um documento de uma análise da realidade da situação urbana do Brasil, porque a gente sabe também que nesse momento, no campo das políticas públicas, os nossos conselhos nacionais estão paralisados, sucateados, esvaziados. Então, o desafio nosso, quer dizer, primeiro a gente tem que dar os passos certos, Padre Wellington? Tentar fortalecer essa articulação nacional da igreja com as organizações, para juntos, então, somando forças, a gente cobrar as políticas públicas adequadas para as populações que residem nos centros urbanos, para que elas não sejam expulsas do direito de participar da vida da cidade. E, obviamente, aqui é importante também frisar isso, nós somos igreja, somos pastorais, nós não somos ONG, não somos sindicatos. Obviamente que junto com toda essa discussão pelo direito à cidade, à vida digna, acesso à saúde, à habitação, tudo isso, obviamente que a gente também pensa o nosso trabalho de evangelização, de catequese, Então, tudo isso tem que vir junto,
Frei, eu pergunto assim, diante dessa realidade, desses cenários que nós temos de contrastes, às vezes muito gritantes das nossas cidades, isso também se repete quando a gente fala do direito à moradia, por exemplo, a população que é mais atingida dentro da realidade do nosso país é aquela que está marginalizada, seja no morro, na favela ou na periferia das grandes cidades, ou isso é digamos assim, um ponto um ponto comum em todos os nossos grandes centros? Obviamente, Wellington, que isso se reflete de um modo maior nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. Por quê? Porque, no fundo, as pessoas, sejam as que saem do campo, sejam as pessoas, famílias que saem das pequenas cidades, o grande sonho é o quê? Ir para uma cidade grande, uma grande metrópole, enfim, uma grande capital, em busca de melhores condições, almejam um bom emprego, assim por diante, que seus filhos possam ter acesso à educação, cursar uma faculdade, e assim vai. Ora, quando ela chega nesses grandes centros urbanos, ela se depara com todas as dificuldades. É um ser anônimo que chegou aí, ela nem sempre encontra a acolhida adequada, seja inclusive por parte da igreja, mas por parte da sua própria comunidade onde é que ela vai se fixar, ela se torna um anônimo, e ela se defronta com os grandes problemas, falta de emprego, falta da infraestrutura, o terreno, o comprar uma casa, um imóvel ou alugar é tremendamente caro, quer dizer, ela se defronta com todos os problemas. Onde que a pessoa acaba indo? Ela acaba indo para a região periférica, onde que está ausente saneamento básico, dificuldade de acesso à educação, acesso à saúde e assim por diante. Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos. Então, a sua pergunta é exatamente isso. Quer dizer, isso se reflete nos maiores centros, mas se nós olharmos com cuidado, nós vamos perceber isso também nas menores cidades, de médio porte, inclusive de pequeno porte. Porque, no fundo, está introjetado esse sonho da pessoa ir para a cidade em vista assim, de ter acesso, seja um casal de pessoas idosas que dizem, nós queremos ir para a cidade para ter a garantia, a facilidade do acesso à saúde, ou então uma família que tem uma criança, um adolescente ou jovem, nós queremos sair da pequena cidade para a grande cidade porque facilita o acesso à educação e assim por diante. Mas elas vão se deparar exatamente com essas grandes dificuldades, das quais elas são jogadas muitas vezes por não ter outra alternativa, não ter renda, dinheiro suficiente para adquirir um terreno, uma casa, ou alugar uma casa mais próximo do centro, do bairro, assim por diante, ela acaba sempre se submetendo a ir para esses espaços. Então, a discussão nossa é exatamente isso. Quer dizer, como que a cidade ela se torna uma cidade acolhedora, Mas para isso a gente precisa discutir tantos outros elementos. Por exemplo, a questão da especulação imobiliária, Então, quer dizer, que inviabiliza muitas vezes as pessoas de garantir, assim, uma compra, seja de um terreno, de um imóvel, por um preço justo, Às vezes os preços são astronômicos e a pessoa não consegue adquirir. Então, como que a gente consegue discutir tudo isso? Então, no fundo, o que nós queremos com essa articulação nacional é isso, discutir os grandes problemas da cidade, mas, acima de tudo, o acesso, o direito à cidade, o direito das pessoas usufruírem. Quando digo usufruírem, é isso, que as pessoas elas se sintam bem na cidade, a cidade um local acolhedor e não um local de exclusão. E o nosso papel, obviamente, não podemos esquecer disso, Padre Wellington? O nosso papel enquanto igreja, junto com tudo isso, o papel evangelizador. Tá certo. Frei Olávio, eu quero agradecer a oportunidade da nossa conversa. Eu acho que o tema, ele é denso, é necessário de voltarmos a ele em outros momentos e assim que a Comissão para a Ação
sociotransformadora da CNBB também tiver outros passos, outras propostas também a serem amadurecidas, a serem assumidas pelas nossas comunidades, a TV Pai Eterno, nosso programa, se coloca à disposição para ser esse veículo também de comunicação dessa boa notícia. Um forte abraço para o senhor. Obrigado, Padre Wellington. Um grande abraço. Estamos sempre à disposição de vocês.